Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Venho manifestar sobre essa questão das trocas de créditos a serem realizados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro com os fornecedores de asfalto. Essa crise que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro, ela nos fez ter que nos debruçarmos por diferentes debates, desde o Pacto Federativo, a nossa situação tributária, a questão dos subsídios, das isenções fiscais. E nesse debate eu consolidei ainda mais algumas avaliações que me levam a ser contrários a esse tipo de procedimento. Por exemplo, no ano passado, segundo o levantamento do Tribunal de Contas, o governo do Estado deixou de arrecadar mais de 30 bilhões com os incentivos fiscais. O conjunto da folha de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do Estado ficava abaixo desse valor. Qual é o argumento que o governo sempre dá? Que esses subsídios, que esses incentivos não são reais, porque uma parcela deles só foi dado para que algumas empresas e grupos econômicos viessem para o Estado, como forma de estimular isso. É evidente que nessa discussão tem uma contradição. Por que a gente tem a carga tributária alta e é importante ficar baixando em casos específicos para atrair determinadas empresas ou para estimular determinados investimentos e não fazemos uma discussão global sobre até onde se pode baixar imposto de forma geral para todo mundo, de forma inclusive que isso possa se refletir no valor dos produtos para os consumidores. E aí pensar outra forma de compensar essas perdas tributárias. Por exemplo, com a discussão do aumento do imposto sobre herança, que é o imposto estadual, ou fazer uma discussão federal, nacional. O governo federal acabou de discutir um pacote de ajuda aos estados. Por que o governo do Rio de Janeiro, assim como o governo de Minas levou a questão da problematização da Lei Candir, não levou um debate sobre a questão do imposto sobre herança? Por que não fez debate sobre a necessidade de se discutir para compensar uma diminuição no ICMS, de se mexer em outros impostos, como, por exemplo, criar uma nova faixa no imposto de renda para aqueles que ganham grandes fortunas, para aqueles que ganham uma renda maior? É assim que os países mais desenvolvidos economicamente fazem. Menos tributação sobre consumo e produção e mais tributação sobre riqueza e renda. Isso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não se discute. E o que a gente assiste, então? A gente assiste a um conjunto de manobras em nome do desenvolvimento econômico, em nome do funcionamento do Estado, que tiram completamente a transparência do nosso processo fiscal. Essa é a realidade. Ninguém sabe o tamanho exato da caixa preta fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E agora a gente se depara com manobras como essa, onde o governo, em nome de conseguir continuar tocando obras, quer que a gente aprove uma política de troca de créditos tributários, onde, na prática, o resultado disso é que o governo vai abrir mão de arrecadar e de decidir quais pagamentos deve fazer primeiro, para que mais um setor da economia seja beneficiado com a possibilidade de fechar contratos com o governo em troca de impostos que deve ao governo. Então, mesmo entendendo a complexidade da situação econômica que passa o Estado do Rio de Janeiro, me parece que é inadequado a gente aprofundar essa caixa preta fiscal, essa caixa preta de gestão econômica que se transformou o nosso Estado, onde a gente não sabe de fato o que o Estado tem a arrecadar, o que o Estado tem a gastar, e a gente vê esse conjunto de manobras. Então, a gente mantém a nossa posição, vamos votar contrariamente a esse projeto, porque entendemos em um Estado onde, por exemplo, ainda hoje, o sistema FAETEC funciona em turnos alternados, alguns dias tem aula de manhã, outros à tarde, porque não tem dinheiro para pagar o almoço, não tem dinheiro para pagar as empresas que pagam o almoço, eu não vou colocar na frente da fila o buraco na estrada. Por que a frente da fila é o buraco da estrada e não é a merenda das crianças da FAETEC, ou o elevador da UERJ, ou o salário dos servidores que está voltando a atrasar?
Não dá para fazer essa escolha aprovando uma política de troca, de compensação tributária como essa. Por isso a gente mantém a nossa posição contrária e eu concedo uma parte ao deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado Flávio Serafini, eu concordo perfeitamente com a intervenção de Vossa Excelência. Dizer o seguinte: quem leu hoje o Jornal O Globo, quem assistiu hoje entrevista do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, olha, eu tenho a impressão que é para esta casa, aí sim está preocupado. Porque, inclusive, o Estado passa para a população do Estado do Rio de Janeiro que a situação, por exemplo, do servidor público vai se normalizar logo, logo, com o pagamento de todos os atrasados, o que não é verdade, uma grande mentira. Por exemplo, o acordo não está fechado ainda, está assinado, mas não está fechado, porque há descumprimento exatamente de determinados itens que estão elencados no acordo e que deva ser cumprido e que não foi. Então não há nenhuma garantia, inclusive, de existir a continuidade de pagamento do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, fora todas as outras mazelas, a situação da UERJ, a situação da UENF, a situação da UES, a situação do Hospital Pedro Ernesto. Ou seja, o que é isso? Esta casa aqui precisa, inclusive, trazer o secretário de Fazenda para explicar o que está acontecendo. Vossa Excelência enche o pulmão para falar fora todas as outras mazelas. Eu achei que Vossa Excelência fosse falar fora Temer. Também, mas é porque é fora Pezão. Bom, então retomando aqui a minha intervenção, com os novos argumentos aí trazidos pelo deputado Eliomar Coelho, sempre tão atento ao que está acontecendo aqui no nosso Estado, a gente reitera que não pode aprovar mecanismos que joguem ainda mais, retirem ainda mais transparência sobre a gestão fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Se tem algo que a gente tem que sair dessa crise aprofundando, são os mecanismos de controle sobre as contas públicas e acabar com a possibilidade de dar para o Executivo liberdade total para fazer o que quiser. Essa casa tem que assumir o seu papel. Por isso, num cenário onde, inclusive, não se tem sequer garantias de regulamentação do calendário de pagamentos dos servidores, a gente vai se posicionar contrariamente a esse projeto, apresentando uma série de emendas, e essa é a posição que a gente tem acumulado na bancada do PSOL.